Bom, pessoal, eu resolvi gravar este vídeo porque todo início de semestre, ou até no decorrer de um semestre, para os alunos da Universidade Unopar, surgem algumas dúvidas. E eu resolvi gravar esse vídeo para dar duas informações importantíssimas para os alunos. E essas informações elas valem para os cursos semipresenciais, aqueles que os alunos vão ao polo e assistem a aula ao vivo e também têm o contato, o encontro com o tutor presencial. A primeira informação importantíssima, pessoal, é sobre o prazo para solicitar segunda chamada. Qual é o prazo para se solicitar a segunda chamada? A partir de 2019.1, o calendário da Universidade Unopar modificou em relação a que, antigamente, as provas de segunda chamada eram aplicadas logo após a prova de primeira chamada. A partir de 2019.1 e nós mantivemos essa mesma metodologia em 2019.2, existe uma semana específica para se aplicar a segunda chamada. E aí surgiu um grave conflito entre qual é o prazo para aplicar, para solicitar a segunda chamada. Seria de 48 horas após a primeira chamada, ou seria 48 horas antes da segunda chamada? Ficou meio confuso. Pessoal, o prazo para se solicitar a segunda chamada é até 2 dias antes do início desta semana da segunda chamada. E neste semestre 2019.2, a segunda chamada iniciará em 2 de dezembro. É uma segunda-feira. Ou seja, pelo regulamento Unopar é bem claro. Então nós temos até 2 dias antes do dia 2 de dezembro. Ou seja, para os polos que abrem no sábado, dia 30 de novembro, o prazo é este. 30 de novembro encerra-se o prazo para solicitar as segundas chamadas de qualquer disciplina. Para o polo que não abre aos sábados, o prazo para a segunda chamada é a sexta-feira, dia 29 de novembro. Então, pessoal, tem até esta data. Aconteceu a primeira chamada, eu já sei que eu não fui a primeira chamada, já posso solicitar a segunda chamada. Não deixem para o último dia, para a última hora. Porém, fica bem claro, vocês têm até o dia 29 de novembro, que é uma sexta-feira para os polos que não abrem aos sábados, e para os polos que abrem aos sábados, vocês têm até o sábado, dia 30 de novembro. Não é o dia da prova de vocês. Porque, por exemplo, para aqueles que estudam uma vez por semana às quartas-feiras, a prova será nesta semana, no dia 2 de dezembro, mas a prova será na quarta-feira, no dia 4 de dezembro. Então o aluno pode pensar, opa, se eu tenho 48 horas antes da prova da segunda chamada, eu posso solicitar a segunda chamada na segunda-feira, dia 2 de dezembro. E este aluno vai perder o prazo. Porque o regulamento diz é do início da segunda chamada, ou seja, 2 dias antes do dia 2 de dezembro. Então essa é a primeira informação importantíssima, prazo para a solicitação de segunda chamada. Não percam o prazo. Segunda informação importante, como é que o aluno é reprovado por falta nos cursos semipresenciais? E essa informação é para os alunos da parte teórica, aqueles alunos que não têm a prática. Para os alunos que só fazem a parte teórica, ou seja, geralmente 4 encontros, ou algumas disciplinas com 6, outras com 8 encontros, vão lá e fazem a prova, para estes alunos vocês têm que ter 50% de frequência. E não sei se vocês já observaram, mas existem 2 frequências por encontro. Existe a aula-atividade e existe a teleaula. Alguns tutores presenciais, eles só passam uma lista durante o encontro, a aula. E aí o que acontece? Essa lista vale para as 2 frequências. Alguns tutores passam 2 listas, então eu posso, por exemplo, chegar atrasado e participar somente da teleaula. Ou eu posso chegar somente e participar somente da videoaula. Eu só vou ter 50% de frequência, ou seja, eu cumpri a obrigação para a aprovação por frequência. Se a disciplina tem 4 encontros, então, em tese, eu comparecendo a 2, eu já tenho 50% de frequência. Ou seja,
cumprir os requisitos mínimos para o NOPAR para poder ser aprovado por frequência. Quando tem feriado no meio desses encontros, a frequência continua sendo de 50%, porém, aquele feriado ele é excluído da contagem. Ou seja, se eu tenho um feriado, eu tenho 3 encontros, eu já não tenho mais 4, eu tenho 3 encontros para comparecer a 2 encontros. Ou seja, dentro do universo de 4 encontros, eu tenho que continuar tendo 50%. E esse 50% é em cima do todo, contra o feriado também. Então eu tenho que comparecer 2 encontros. Ou seja, pessoal, essa dúvida também ela é sanada no momento que nós sabemos o percentual de frequência. Não é mais 75%, agora são 50% para comparecimento, e aí eu sou aprovado na parte de frequência. Ok, pessoal? Um bom início de semestre a todos, que tenhamos um semestre de muitos conhecimentos, e até o próximo vídeo.